Olá, muito bom dia! Nós estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia, este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, que é promovido pelo grupo A Hora. É um bate-papo semanal sobre temas que impactam na vida de todos nós. E você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube, Pessoas e Bem-Estar Podcast ou no A Hora TV. Aproveita também e segue o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar, e acompanhe todos os conteúdos de saúde que a gente está produzindo com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou a Aline Lachnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, da Donum Saúde Integrada, da Nova Imagem, do Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Hoje o nosso tema é a importância das férias para a nossa saúde. As nossas convidadas para debater esse assunto é a Carla Schwarzer, que é psicóloga, também psicanalista em formação, e a doutora Cláudia Bálico, que é médica do trabalho, também pós-graduada em psiquiatria. Gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Aline. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui nessa manhã para a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, né? Trazer algumas ideias do porquê as férias são tão importantes para a nossa saúde, e eu tenho certeza que no dia a dia de vocês, dos atendimentos, tanto na medicina do trabalho, né, como nos teus atendimentos aí de psicanalista, né, vocês devem encontrar muita gente que tem dificuldade de relaxar, de descansar, né, de dar aquela desligada necessária. É isso que vocês encontram no dia a dia de vocês? Com certeza. Tem muita gente que às vezes, quando sai de férias, demora. Normalmente 2 a 4 a 5 dias a gente consegue desligar, né, daquela rotina que tu tinha. Agora, tem pessoas que demoram. Eu demoro 1 semana para conseguir me desconectar daquilo que eu vinha fazendo. Então, às vezes, quando falam, tirar 1 semana, 5 dias de férias, que a gente pode tirar 5 dias de férias, Sim. né? Eu acho 5 dias de férias um desperdício. Mal começou, já tem... começou, exatamente. Quando tu consegue desconectar e começar a aproveitar tuas férias realmente, diminuir a quantidade de estresse circulante, tu já tem que voltar a trabalhar. Porque é verdadeiro isso, que o corpo precisa realmente de alguns dias, mas isso vai mudar de pessoa para pessoa. Exatamente, muda de pessoa para pessoa. Sabe que uma coisa que eu fiquei pensando tanto na minha clínica, quanto conversando com pessoas próximas, família, amigos, é que há um desejo muito grande de tirar férias, né? Por essa sobrecarga, seja uma sobrecarga de trabalho, muitas demandas, ou uma sobrecarga emocional. Aconteceram algumas questões na vida pessoal, né, que impactaram, então se deseja muito esse período de férias, mas como tu disseste, Cláudia, para chegar e tirar e aproveitar, tem esse delay, talvez, ou essa dificuldade que eu fiquei pensando aqui, num ponto de relaxamento, sabe? Esse momento de... Quando baixa o cortisol. De se sentir relaxado, e que às vezes me dá uma sensação, assim, que as pessoas precisam de fatores alinhados para que esse momento aconteça. É verdade. É uma programação que tu tem que fazer, só que essa programação, ela tem diversos formas, né? Por exemplo, assim, uma coisa que, né, essa questão do CLT e autônomo, né? Sim. Quando eu sou CLT, é muito mais fácil eu me organizar lá na Docile, que eu trabalho lá, que eu vou tirar férias, porque eu sei que eu vou ter o meu salário garantido, eu vou ter os 33% das férias, né? Então, assim, eu vou conseguir sair e vou conseguir cumprir com meus compromissos que eu tinha antes. Agora, já em outro lugar, onde é que tu é autônomo, né?
por exemplo, lá na Unimed, a gente recebe por atendimento. O que acontece? Se eu saio de férias e fico em casa, eu me culpo. Eu me culpo por quê? Porque Não está eu sendo não produtiva. exatamente, não estou trabalhando, não estou recebendo, vou ter que pagar as contas iguais, estou em casa sem fazer nada. Então, essa diferença, eu acho que é muito, muito, muito importante ser vista e ser. Dá para tirar férias assim como autônomo, mas tu tem que te programar. Tem que programar os teus custos, programar o que tu vai fazer, programar para onde que tu vai e programar a volta, né? Sim. E programar a volta, senão as férias vai ser um estresse. Que seria um momento para relaxar, Pra relaxar. acaba ficando essa carga, por Isso. exemplo, de, bom, tenho dinheiro, tô organizada, se eu vou sair, eu tenho condições de arcar com aquilo, com aquele passeio, com aquela viagem, ou com não fazer nada em casa, Sim. né? O retorno vai ser como? Será que tem coisa no trabalho me esperando? Vai acumular enquanto eu vou estar fora, porque é uma demanda que só eu sei dar conta? Sim. Ou consigo delegar para os colegas e não me preocupar, né? E quando voltar, não vai ter um monte de coisa te esperando. De todo o período que tu teve parado, tudo aquilo. Muitas pessoas ficam Exato. com essa preocupação, né? Que não consegue alcançar esse relaxamento. Esses tempos eu atendi um rapaz que realmente, assim, ó. O que ele me disse? Que ele ia tirar uma semana de férias. Eu disse pra ele, olha, acho que não vai adiantar tu fazer uma semana de férias. Não, mas eu não posso tirar mais que isso, porque quando eu volto, eu tenho tudo da semana anterior que eu saí, eu tenho pra mim fazer me esperando, porque só eu faço isso. Eu disse, tu já falou com o teu superior pra ter alguém pra fazer por ti quando tu não está, né? Ele disse, começou alguém, mas, né, Não é ele igual. ele não confia no outro. Ou o medo de perder o cargo depois que ele voltar. Talvez o outro vai fazer melhor que ele e talvez ele perca o lugar que ele estava. Ainda tem muito disso, dessa questão do medo de perder o emprego quando voltar de férias. Tem. Vocês acompanham isso? Tem bastante, né? Esse rapaz, a impressão que eu tive era esse o medo. Dele voltar e ter alguém que está fazendo melhor que ele e ele vai perder o lugar que ele tinha, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que precisa, né, muito ser trabalhada individualmente, psicologicamente. Psicologicamente, né? Porque, afinal, né, Carla, existem benefícios factíveis desse descanso, da necessidade de parada, né? Sim. O que é que vocês poderiam, assim, explicar para quem está nos ouvindo sobre os benefícios reais para nossa saúde de dar esse descanso? Tem benefícios físicos e psicológicos, né? Os físicos é a diminuição do cortisol, né? A pessoa vai dormir melhor, vai acordar mais descansada, vai conseguir se organizar, acordar, tomar um café com a família, né? Vai acordar, conseguir fazer alguma coisa que ela se programa antes, né? Quanto à parte psicológica, nem se fala, daí é contigo, Carla. Isso aí acho que é o maior benefício que se tem. Maior deles. Exatamente, porque esses dias de férias, eles servem tanto para recarregar essa bateria, para retornar revigorado, retornar energizado para os desafios, para a rotina, mas também por dar uma pausa em toda essa loucura que é a vida hoje em dia, né? Porque a gente sabe que existe um fator social de uma produtividade. E isso tá claro para todo mundo, né? Uma produtividade em várias áreas da vida. É no trabalho que tem que ser produtivo, é na vida social, é em relacionamentos. Então, às vezes, até as férias ficam prejudicadas por sentir essa questão também de produtividade. Aí o que eu fico pensando é redes sociais. As redes sociais em tempo de férias parece que dão um outro tipo de carga, né? Porque o que eu vou mostrar para quem tá me acompanhando? Sim, é verdade. Ficar muito conectado com as redes dessa forma que também não dá para relaxar, né? Eu peguei 40 dias de férias, né? E eu fui viajar. E antes de eu sair, meus colegas disseram, fica postando o lugar que tu tá, as coisas que tu tá vendo, como é que A gente quer acompanhar daqui. Eu postei pouca coisa, porque assim, ó, eu não fico diretamente conectada. Eu não fico postando, não é do meu perfil isso. Mas tem pessoas que a gente percebe que cada flash, cada luz que vê, um flash, né? Passa o tempo inteiro postando coisas que, pra mim, eu acho que isso aí é um exagero, né?
e eu acho que estraga muito as férias. Porque tu acaba... Tanto que eu tava com meus filhos e eles toda hora tirando foto. Daí eu dizia assim pra eles, olhem com os olhos, não com o celular. Câmera, né? Porque tu acaba olhando com o celular tudo que tu poderia estar olhando com os olhos. E é muito diferente tu olhar com os olhos, olhar com uma câmera, né? Às vezes tu olha uma fotografia depois que tu tirou ela e olha pro lugar que tu tá. Tu não tem como representar na fotografia aquilo que tu tá vendo e que tu tá sentindo no olhar, né? Então, assim, eu sempre fui muito de querer mais olhar do que fotografar, né? Tem as fotografias, nem olhei elas ainda, mas para de vez em quando dar uma olhada e dar uma lembrada, mas não é aquilo que tá na minha memória. O que tá na minha memória é o que eu realmente ouvi. O que tu viu, o que tu porque- viveu. Porque existe uma diferença muito grande em tu tirar foto pra ter esse registro pra ti, pra justamente depois tu fazer essa lembrança, né? Olha, eu tava aqui, eu tava com os meus filhos, aconteceu tal coisa, a gente deu risada disso, tive tal experiência, do que tu fazer essa fotografia pra mostrar pra outra pessoa. Ou pra tá sentindo que tu precisa tá Sim. atualizando e Sim. tá presente e tá pertencendo. Sim. Daí fica vazio Fica quando vai vazio. pra rede Exatamente. social, né? Eu tirei uma foto muito linda da minha filha, dando um pulo assim, e parece que ela tava se segurando num carro, e eu disse, essa foto ficou linda, não quer postar? Ela me olhou, não, eu não vou postar. Olha aí, viu? Deixa pra vocês, guarda pra vocês. Exatamente. Agora tu falou que tu voltou agora de um período de 40 dias de férias, tu é o melhor exemplo pra vir aqui nos falar sobre o De benefício das férias, né, doutora Então, Cláudia? foi maravilhoso, né? Eu vim com outra energia, eu tô com 57 anos, eu nunca tinha tirado 30 dias de férias. Então, eu me programei, isso foi uma programação de 1 ano e meio, mais ou menos, de tirar esses dias de férias. E realmente, o ano de 2025 para mim foi muito complicado. E esses 40 dias foi, assim, maravilhosos. Assim, eu voltei com outra energia, outra cabeça. Tudo tá, como é que eu vou dizer assim, parece que eu renasci de novo. Fluindo melhor. Exatamente. Que bom, é o exemplo vivo, né, do que a gente vem conversando aqui sobre isso, né. Agora, tu falou que tu nunca tinha tirado 30 dias de férias direto, né, e isso a gente vê muito comum, assim, e é o que vocês trouxeram aqui, né, as pessoas não se dão esse direito, não tiram, 5 dias, depois mais 5 dias, e aí, mas em algum momento parece que tem que ter esse momento, né. Aí eu fico me lembrando aqui de quem tira aquele o ano sabático, né? O ano sabático que tá organizado também para Esse é o próximo. esse é o próximo. É o próximo. É porque de fato isso traz um benefício, né? Sim. É só depois de tu viver isso que tu consegue enxergar a dimensão que tem. É uma outra dimensão, tu conseguir te organizar para fazer alguma coisa que tu quer há muito tempo. Então, assim, esse ano sabático, um ano eu vou fazer ainda, mas acho que vou esperar uns 3, 4 anos, né, ainda. Mas é uma ideia que 40 dias que eu fiquei fora já me trouxe para outro mundo, né? Imagina um ano, né? Nossa. E eu fico pensando também, quando tu falas em ano sabático, Cláudia, pensando assim, o que se faz nesse um ano sabático? A serviço do que ele tá ali? É para descansar? É para botar outros projetos em andamento, tirar do papel? É para ter experiências que talvez em 30 dias não teria? Para que é? É para descansar, para, sei lá, morar na praia? Então, eu fiquei pensando, talvez por uma ideia que eu possa ter sobre o que é o ano sabático, ano de descansar, né? Não sei se é exatamente assim, talvez cada um tenha um significado, né? É que o descansar, eu acho que o descansar depende de cada um. Exatamente. Para mim, o descansar é fazer. Exatamente. Pra mim, o descansar é fazer. Né? É fazer nesse sentido da produtividade, é fazer coisas que tu tá ali planejando há um tempo. Estão no papel. E tu quer muito fazer, mas porque te faz sentido, né? E tédio, né? Como é que fica Bom nesse item. ano sabático? Bom ou, item. enfim, férias no geral. Como É que é com as eu li pessoas, aquele né? livro, O Ócio Criativo, e eu penso que vai ser o ócio criativo. Porque o ócio criativo é uma coisa que tu não tá trabalhando, mas tu
tu tá produzindo. Mas é um outro tipo de produção. Mas é que assim, ó, a minha ideia, eu tenho uma ideia do que fazer. Eu quero ir viajar, eu quero fazer coisas assim que hoje eu não consigo fazer. Hoje eu não consigo lidar com isso, eu não consigo pegar uma mochila e sair e fazer o que eu quero. Quando for o período disso, eu fiz mais ou menos isso nesses 40 dias, mas eu quero mais tempo, né? Foi pouco para mim, né? As férias, o ano sabático, que se diz, eu acho um nome meio feio, né? Assim, ano sabático, né? Sim. Mas é um ano, não precisa ser um ano, pode ser 6 meses, pode ser 8 meses, mas é um período de um projeto que quer. Só que assim, é um projeto que vai ficar no papel, ó, vamos fazer isso, vamos para cá, vamos fazer, né? Então, isso é um projeto ainda. Então, o projeto está na cabeça. Sim. Não colocou. Mas, assim, sair por sair, só para não fazer nada, daí também para mim não faz sentido. Não faz sentido. É um item interessante, assim, porque férias não necessariamente significa que tu tem que Não ficar fazer lá com as nada. pernas pra cima sem fazer nada, com os pés pro alto, né? Tu pode ter uma rotina, tu pode ter um plano, né? Uma meta para aquelas férias. E muito do que a Carla trouxe aqui também é a questão do ócio criativo, né? É muitas vezes nas férias que vão surgir ideias e planos que antes tu não Exatamente. conseguia olhar para isso. Falando isso, eu sempre lembro, todo ano quando eu ia pra praia, que eu, né, vou lá uma semana, 10 dias, eu ia caminhar na beira da praia. E quando eu tava caminhando na beira da praia, eu sempre lembro que vinha umas ideias magníficas na minha cabeça, umas coisas assim, que eu não conseguia ter durante o ano. Por quê? Porque eu tava sempre envolvida e pensando em alguma coisa, né? Então tá sempre pensando, sempre produzindo, sempre fazendo. Quando tu para pra caminhar, tu começa a pensar nessas coisas, mas sem filtro. E daí começa a vir um monte de ideias, assim, e é essa ideia que eu tenho que é tirar umas férias, sabe? É poder ser criativo, né? Coisa que às vezes a gente é boicotado no dia a dia pelo trabalho, pelo dia a dia, é filho, é escola, é trabalho, é marido, é casa, é mercado, Isso aí. Sabe, tu passa o tempo inteiro pensando no que fazer. De noite tu desmaia na cama, Sim. né? E daí nas férias tu tem tempo para ir caminhar. É o que eu tava pensando antes, nesse momento de relaxamento, né? Porque existem condições necessárias para que as pessoas possam encontrar esse momento, e talvez quando tu tava caminhando na praia, foi um momento de relaxamento que tu pode desocupar tua cabeça com todas essas questões que acabam rondando tua cabeça. Sim. Preocupações que é natural de todo mundo ter. Que aí sim, com essa condição, com esse momento de relaxamento, tu pôde produzir ideias muito interessantes para ti. Então, não é tão simples encontrar esse momento. Tem pessoas que são muito rígidas, muito preocupadas, então fica difícil de se desligar. Fica difícil de poder, de fato, sair desse trabalho que tá entrando nas férias, né? E eu faço aqui até uma ressalva com relação à nossa região. Nós estamos numa cultura alemã, italiana, que é bem rígida nesse sentido, né? Eu imagino, pelo menos. Sim, e o trabalho, para muitas pessoas, é a vida. Então, tu tirar umas férias e te desvincular temporariamente do trabalho, tem pessoas que ficam perdidas, que não sabem o que fazer consigo mesmas. Quem que eu sou para além do trabalho? O que eu posso fazer nesse tempo livre? Tem pessoas que às vezes acham que não vale nem a pena tirar férias, porque e agora? Né? Se eu ocupava 7, 8 horas do meu dia trabalhando, e aquilo dá valor, dá uma Tem autoestima. prazer em trabalhar. Tem prazer em trabalhar. Mas é que eu penso que existe uma diferença entre ter prazer em trabalhar e sentir uma necessidade Tem. por uma questão de uma estima. Sim. Se eu não tô no ambiente de trabalho e o que se passa dentro do trabalho, não estou ali, Sim. o que eu faço comigo? Sim. E o que o sou, outro né? vai pensar se eu estiver em casa? Sim. Aí, De pé pra cima. isso, né? Tem. Não, vou tirar férias. O que os vizinhos vão pensar que eu vou estar em casa? E essa cultura alemã e italiana reforça muito isso. Ancestral, me parece. Eu fiz né? o mestrado em ergonomia e eu me lembro que eu li um momento que um autor colocou, não me lembro direito qual o autor que foi,
em que ele fala essa questão do trabalho, né? Do gaúcho, em que a gente, assim, se tu não é trabalhador ou trabalhadora, tu é vagabundo. Uhum. Então, assim, eu não estar trabalhando, eu sou vagabundo. Então, essa diferença também é bem importante na nossa cultura, Sim. né? Se eu tô em casa com os pés para cima, ela não é trabalhadora. Uhum. Então, né? Daí Então, não dá pra postar os pés pra cima, exatamente. tem que postar trabalho, tem que Exatamente. postar onde é que tu foi viajar, Exatamente. o que que tu tá fazendo no dia do trabalho, então não tem que quase que se antecipar, né? Ter uma gordurinha de, não, mas eu tô fazendo as minhas coisas, né? Não É. tem brecha pra ninguém falar que eu não sou produtiva. Exatamente. Perfeito. Existe literatura que fale, existe dados, estudos, enfim, que tratam esse tema e que falem um pouco sobre essa questão do benefício das férias para a saúde? Vocês têm conhecimento sobre estudos, enfim, literatura que trate disso? Sim, mas eu, assim, não... Agora não Não, veio nada, assim. não me ocorre também alguma referência, mas o Uhum. que me faz pensar, assim, benefícios para a saúde, né? Estando de férias, de descanso, fazendo um gancho com o que tu falaste antes do ócio criativo. Uhum. Essa semana eu assisti um vídeo que era nas redes sociais mesmo, que era uma menina que a mãe ou o pai dessa menina tinha construído um painel de madeira e tinha ali tinha um espelho, tinha outro espelho que tu tinha que abrir uma caixinha assim para poder ver, tinha uma campainha, tinha um negocinho de girar assim que fazia barulho também, tinha uma parte de um material de limpeza que tinha uns vergões, assim. E ela tava, daí a filmagem era dela, né, brincando. Ela tava encantada e tava extremamente ocupada com aquela brincadeira. E brincou, assim, pela legenda, muito tempo, né? E eu me lembrei de uma passagem, assim, de um texto de Freud, que é quando ele fala do momento de estar só da criança, dela poder brincar para processar algumas coisas internamente. Penso que na infância é assim que se elabora as questões do bebê, da criança. É brincando, é nesse mundo fantasístico, né? É criando situações com, sei lá, esse copo de água, daí vai pensar que vai ter uma chuva, e vai imaginar a chuva, daí vai... Isso tudo na cabeça da cabeça criança. dela, criando cenários. Criando cenários e processando a situação daquele dia que tá acontecendo com ela. No adulto, é difícil, né? Sim. Porque encontrar esse momento de ócio, de poder processar, de poder refletir, de sentir o que tá se passando consigo é mais desafiador. Mas é assim que é possível de processar as questões, né? Tu falando, eu me lembrei do meu sobrinho, né? Meu irmão nunca deixava ele ficar na TV mais do que 8 horas. 2 horas. 2 horas, desculpa. 2 horas. Ainda bem que 8 horas não era. Não, é que daí, assim, ele deixava 2 horas e desligava a TV. Sim. E daí ele disse assim, ai, não tenho que brincar. Daí ele disse assim, tu não quer brincar, não tem problema, fica sentado no sofá olhando pra mim. Uma TV tu não vai olhar. Pode ficar sentado aqui olhando pra mim, pode ficar sentado olhando pra rua, pode fazer o que tu quiser de brincadeira. Ele sempre arranjava uma brincadeira. Ele sempre arranjava. Sim. Ele ia martelar os pregos que tinha. Ele ia lá na rua brincar com o cachorro. Ele sempre arranjava uma brincadeira. Por quê? Porque a proibição de eu ficar olhando TV mais que 2 horas, para ele era ruim, na visão dele. Da criança. Da criança. Uhum. Mas meu irmão disse assim, ele ganhou celular agora, ele tem 12 anos, ganhou um celular agora, né? Hoje nós botamos no grupo, né? Ó, a gente pode falar com ele que ele tem celular agora no grupo. Mas ele nunca teve acesso, assim, a isso. E ele é Que diferente coisa do boa. colega dele. Por quê? Porque os colegas dele, tudo com celular, tudo olhando TV, tudo com os vídeos. E ele não, ele é super criativo. Uhum. Por quê? Porque ele foi criado sendo criativo. Sim. Isso também faz diferença. Isso faz muita diferença para a criança. Muito E assim, ele disse pro pai dele, pai, por que
Eu sou diferente dos meus amigos não conseguem ver as coisas assim diferentes. Ele se nota Por diferente. quê? Porque o pai não deixou tu ficar na TV todo o tempo que tu queria. Que por ti tu ficava o dia inteiro Sim. na TV. Para as crianças a gente diz, né, que o tédio também ensina. Para os adultos a gente pode trazer mais ou menos essa mesma teoria? Eu penso que sim, porque, de novo, lembrando dessa tua situação da praia, é o tédio no momento da caminhada, sem fone de ouvido, sem conversar com outra pessoa. Sem distração. Sem distração, é o momento em que, então, quando adulto, pode se planejar projetos de vida, o tal do ano sabático, né? E a criança é esses mundos imaginários e poder brincar livremente e criar sozinha esses recursos para esse mundo imaginário. Sim. Quando adulto, também vai ter esses recursos para pensar e lidar com problemas e construir ideias. Frente a uma situação difícil, poder dar conta daquilo. Frente a uma situação difícil, vai ter que ter criatividade. Exatamente. E com isso, ele já desenvolveu a criatividade. Desde pequenininho. Como procurar a criatividade dentro dele. Né? Gurias, muito bom o nosso papo até aqui. Nós vamos fazer um intervalo para ouvir aí o recado dos nossos parceiros, nossos patrocinadores, e na sequência a gente já volta. Para você que está nos acompanhando, a gente volta em alguns minutos. Esse intervalo é para a Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. Intervalo, nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão.
Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede, pede, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o bate-papo na manhã deste sábado para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, que é referência na cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a tua consulta no 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic. Viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado, com saúde assistida 24 horas. Sesc, confira os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano. Tem academia com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, o projeto Criar e os atendimentos em odontologia. E se você está cansado de perder peso e depois engordar de novo, chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. O tema da manhã de hoje é férias e como isso pode beneficiar a nossa saúde. Estão com a gente Carla Schwarzer, que é psicóloga, e doutora Cláudia Bálico, que é médica do trabalho. No primeiro bloco, vocês deram uma palhinha, falaram sobre isso. A Carla, acho que puxou esse tópico da questão das redes sociais, do Instagram, né? De como a gente fica toda hora tirando foto e postando, e que isso se torna uma carga, inclusive mental, né? Para as férias, tanto para quem está de casa olhando, que está só vendo lá todo mundo, né? Nos lugares mais lindos, como também para quem está tendo esses momentos e deixa de aproveitar muitas vezes para postar na rede social. E aí vem um desafio muito grande, que é justamente as telas, né, de uma maneira geral, e esse momento de férias me parece que a gente aumenta o consumo de telas. Seja a televisão, tablets, os videogames, quando a gente volta, o olhar para as crianças é mais ainda, né? Mas os adultos também, né? Eu acho que tem um aumento. E qual é o tamanho desse desafio e a importância de se afastar um pouco das telas? Eu acho que quando a gente se programa a tirar umas férias, tu tem que fazer teu kit de férias. É um baralho, jogo de baralho de carta. Boa. Nós levamos, todas as noites jogava canastra. Eu comecei ganhando todas as canastras, acabou eu perdendo todas que eles aprenderam a jogar, né? Mas a gente sempre leva ou baralho de carta, ou algum jogo. A minha filha mais nova adora, então ela sempre tá atrás de jogos onde a gente senta para jogar junto. Então, assim, o celular, a TV desligada, né? A gente vai tomando um vinho e jogando, né? Isso aí é sempre. Os jogos de antigamente, vamos dizer assim, né? Bisca.
né? A minha mãe gostava muito de jogar aquela de três, assim, eu não me lembro o nome do jogo agora. Trinca, eu não gosto. Eu gosto de canastra. Daí a gente joga canastra. Canastra faz sucesso. Lá em casa a gente joga Uno agora. Uno também a gente joga. Tem o Mico em casa. Tem vários jogos em casa. Jogos de cartas, de maneira geral. E esses jogos, eles unem as pessoas. Perfeito. Né? São momentos em que tu tá com a família, tu tá com os amigos, tu dá risada, tu conta situações que aconteceram. Quando tu tá com o celular ou na tela, tu tá ali consumindo uma coisa sozinho, né? Tu tá muito distante, né? E essa conexão é a mesma coisa da foto, né? Essa conexão que tu cria com alguém a partir do jogo, a partir da conversa, tu também vai lembrar depois. Sim. Tu vai pensar, olha que bacana que a gente jogou, que memória bacana. Vamos fazer de novo? A gente podia se reorganizar novamente para fazer as mesmas férias, ou, enfim, esse grupo que foi tão legal. Com a foto é a mesma coisa, tu vai olhar pra foto, tu vai lembrar e pensar, que viagem, show, isso vai ficar na minha memória, daí, sei lá quantos anos depois, tu vai estar contando pras pessoas. As redes sociais, elas impedem essa conexão com o outro. É uma ilusão, né? Tu tá olhando as fotos, tu tá vendo que o fulaninho foi pra onde, e aquela outra pessoa, e o influencer digital, e situações inalcançáveis, né, pra tua realidade. Tu parece que tá te conectando com alguém, porque tu tá vendo o que tá acontecendo quase que em live, ao vivo, né, em tempo real. Exatamente, mas de verdade é muito empobrecido, né? Eu acho que essa questão da internet tá criando muita ansiedade nas pessoas. É tudo para ontem. Por quê? Porque a internet te dá no momento que tu quer. Então, assim, eu sei que meus filhos reclamam porque eu sempre respondo as coisas na hora, né? Mas o quanto que isso cria de ansiedade em mim. Porque eu passo o tempo inteiro olhando, se te chamam no trabalho, eu logo respondo. Mas não tem necessidade, ninguém tá, né? Sim. Mas eu acho que o quanto que a gente tem que cuidar e desligar. Teve alguns momentos que eu desliguei ele na viagem, porque eu ficava preocupada que lá não iam... Tava trocando de pessoas e não iam saber fazer, e eu fui ajudando. Então, assim, o quanto cria ansiedade o celular, né? Isso nós estávamos ontem também conversando sobre isso. O quanto a gente tá ansioso por causa disso também, né? Claro, porque é uma ansiedade, é uma angústia que impede com que tu curta o momento, né? Tu planejou a viagem, era um momento para se distrair, para estar junto com os teus, ou para tu visitar a Itália, e que tu sonha com isso e tal. Mas se tu ficar com um pé lá no trabalho, ou com um pé no telefone, tu sai arrastando um rabo preso, né? De que, mas eu não consigo ficar aqui nesse momento. Não tô conseguindo curtir de verdade, né? Por isso que em alguns momentos tem que desligar. Tem que ter um meio termo, né, gurias? Hoje em dia, assim, ficar totalmente off, não tem como, né? Não. Até por, né? Liga questões de saúde, de manhã, liga de noite, dá uma olhada, dá uma corrida, vê o que é relevante olhar, né? Olha quem te mandou mensagem, olha o que é relevante que tu precisa responder, e o resto deixa para responder quando voltar das férias, né? Acho que o olhar, assim, para ver o que é relevante, já aconteceu, de ter acontecido algum acidente, não olhar, sabe? E deixar de ver que tinha urgência naquilo. Mas fora isso, tem coisas que pode responder depois, né? Meu grupo de amigas, que a gente tem, são 11 amigas, já faz 20 anos em dezembro que elas... Ai, que legal. Hoje estavam falando sobre isso. Elas eu dava uma olhadinha de vez em quando, assim, né? Que eu sei que não tinha nada de urgente ali, né? Mas depois eu olhei tudo. Mas quando vinha do trabalho ali, daí eu já olhava diferente, porque podia ter acontecido alguma coisa lá que precisava. Sim, sem dúvida. E aí vocês tocaram em mais um tópico que eu acho muito importante, que é a questão dos vínculos familiares. Né? A importância, e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, a importância destes vínculos, seja pais e filhos, seja com avós, com tios, né? De retomar essa convivência
o visitar a família, né? Que eu tenho uma lembrança, assim, de que antigamente se visitavam as pessoas. Sim. Não sei se hoje em dia ainda é um hábito, assim, né? Mas eu vejo que se perdeu. Eu acho que muito depende isso, né? muito, assim, quando existe uma matriarca na família. Porque eu perdi muito isso depois que minha mãe morreu, né? Minha mãe morreu faz 4 anos de Covid. A gente perdeu o encontro dos irmãos, dos sobrinhos, do pai, sabe? A gente não tem mais esse momento de encontro. Sim. A gente se encontra de vez em quando, né? E foi cada um para um lado. Eu acho que uma das funções da mulher é unir a família, né? Então eu fiquei pensando, será que é a minha vez de começar a chamar, a começar a fazer, né? É eu que vou ter que começar a chamar as pessoas nas férias. Ó, vamos para Capão, vamos para algum lugar, vamos passar o ano novo junto. Porque era minha mãe que fazia isso. Hoje ela não faz mais. O que acontece nos últimos anos? A gente não passou mais o ano novo junto. Cada um Coisa para que um a gente lado. passava todos os anos novos junto. A gente ia pra praia sempre. E agora foi cada um pro lado. Então, às vezes eu me questiono, será que tá no momento de eu assumir a função da minha mãe, E tomar né? frente. E tomar a frente da família e chamar a família, né? Então, o meu irmão tá morando em Ilhéus, agora dia 8, aniversário, 8 de maio, é aniversário dele. Ele disse, Cláudia, vem pra cá, vem tu e o pai. Daí ontem eu falei com meu outro irmão, tu vai também? Ele disse, eu disse, não tá tão cara a passagem, quem sabe a gente vai todos em maio pra Ilhéus, pra fazer o aniversário do Diego lá. E faz uma surpresa. E fazer, e chamar os filhos, quem conseguir, e começar a unir a família de novo, né? Sim. Que a gente Isso perdeu é bem importante. muito. Isso tem uma importância mental, inclusive psicológica, sim. né, Carla, sobre isso. Sim. Organiza uma mini férias. Mini férias. Mas por isso que a organização das férias, ela é muito importante. Tem que organizar, tem que ver, o quando até às vezes não é tão importante, mas o que eu vou fazer nas férias? Qual o custo disso, né? Vou poder ir, não vou poder ir, vou ter que deixar para o ano que vem, mas eu organizo para o ano que vem, mas já começa a guardar agora. Se tu guardar, sei lá, R$100 por mês, em 18 meses dá 1.800, né? Tu consegue fazer alguma coisa melhor. E não vai sair tão pesado todo mês tu guardar aquilo, mas tem que ter organização. Verdade. Organização. Eu fico pensando assim, Cláudia, que essa organização, ela não é só no âmbito financeiro material, mas é uma organização interna. E tem custos que, se encontrar com família, às vezes são difíceis de bancar, né? Porque nem todo contexto familiar, ele é saudável, ele é tranquilo de estar junto. Então, o que eu vejo é que se tem desejo de passar junto com família, mas depende de quem que vai ser essa família, aí se organiza e daí começam talvez alguns embates, algumas diferenças que ficam difíceis de conciliar, mas sem dúvida também me faz pensar que quando se está com a família, sendo essas pessoas que deixam um momento agradável, um momento à vontade, confortável, a coisa fica gostosa, né? Fica também criando memórias, criando lembranças, né? Eu concordo em número, gênero e grau. Retomada, daí pai conta pra filho, que fala do avô, de memórias lá não sei de quando. Aí fica gostoso de curtir, né? Mas eu penso que depende muito de como que é esse contexto familiar, esse vínculo. Né? O que é pra ser bom, muitas vezes acaba não sendo, é até pior, né? Melhor ficar sozinho. Às vezes, eu acho que depende, né? Sim, perfeito, uma ótima colocação. E vocês falaram uma coisa... doutora Cláudia, eu acho que falou sobre isso lá no primeiro bloco. Tu nos disse assim, que às vezes o tempo, 5 dias de férias não vale quase a pena, mas aí eu coloco um tópico para vocês: tempo versus qualidade. Dá pra gente olhar para isso, viés também, às vezes menos dias, porém de qualidade, bem aproveitados? Dá pra ver isso aí, mas assim, não pode ser uma coisa muito frequente, né? Tipo assim, eu acho 5 dias muito pouco para conseguir desconectar. Mas se tu for fazer, vamos fazer aquele encontro, ou vamos em tal lugar, em que tu faz uma programação intensa aquela semana, mas eu conheço pessoas que tiram 5 dias para quê? Elas ficam em casa, levam os filhos pro colégio, voltam do colégio, faz a faxina. Faz a faxina,
uma reforma Quando na termina casa. 5 dias, às vezes tá mais cansada do que, né? Porque até desconectar de todo o trabalho que tinha, tu tem que voltar na segunda de novo. É verdade. É mãe com filho pequeno em casa nas férias, é isso. Quando terminam as férias, a mãe volta a trabalhar e descansa. E descansa. Verdade. Uma outra coisa que também eu sempre li, assim, o casal, né, que tem filhos, né, a gente conta 30 dias de férias por ano. Então, o casal fica com os filhos 20 dias das férias e 10 dias eles têm que sair só o casal, né, por uma conexão entre o casal, para poder levar aqueles filhos bem, o casal precisa estar junto. Olha só. Né? Então seriam 10 dias assim que teria só o casal que sair. Tava conversando com uma menina agora, antes de vir pra cá. Daí eu disse, não esquece os 10 dias por ano que tem que tu e teu marido. Não tem como. Eu disse, mas pega uma sexta até no domingo. Vai vocês dois pra algum lugar e deixa as duas crianças com teu pai e tua mãe, né? O casal precisa estar junto, sem as crianças tá, né? Sim, porque eles eram um casal antes de ter criança. Exatamente. Então, como que eles vão poder lidar com questões familiares, de cuidado das crianças, sem eles estarem conectados. Exatamente. Eu vou no depende de novo, sabe? Porque é que tudo é relativo. Tudo psicóloga, sendo psicóloga. Mas tudo é relativo. Mas é que de verdade porque, de novo, eu acho que depende do contexto. Sim. Porque tem pessoas que funcionam bem com essas férias mais picadas, ou passam muito tempo longe da família e talvez aproveitem mais para ficar em casa com os filhos, pegando uma férias aleatória durante o ano, do que os 30 dias direto, né? Eu acho que tem que ser levado em consideração todo o contexto daquela pessoa, daquela família. Sim. Né? Porque tempo de qualidade pode ser justamente em casa com o filho, com um bichinho de estimação. Sim. Pode ser no meio do mato, numa cabana. A questão de 5 dias de férias, né? Pode ser, né? O que eu às vezes questiono é que assim, eu demoro uma semana para me desconectar. Então, para mim, uma semana, para mim, não vai funcionar. Exatamente. Para mim, uma semana eu acho muito pouco. E quando eu estiver desconectando, eu tenho que voltar, né? Então, com certeza é relativo né? De cada um. Sim. Mas, se for uma coisa assim, sempre tirando assim, para ficar tampando furo, para poder, assim, não tirar umas férias de verdade. Sim. Né? Sim. Também tem que ser pensado. Né? Mas assim, de vez em quando não tem problema. Eu já peguei 5 dias de férias também. Já. Melhor isso do que nada, né? Melhor isso do que nada. Né? E às vezes precisa, às vezes tu tem alguma necessidade, uma vez eu fui num casamento em Ribeirão Preto, eu peguei uma semana. Daí eu fui na sexta, fui para Ribeirão, passei a semana lá, voltei no final de semana e foi uma semana de férias. Tudo certo. Conhecer um lugar novo, exatamente. Talvez, né? Tem outro tópico, doutora Cláudia, chamou atenção no nosso intervalo para que a gente falasse sobre isso, que é as férias para tratar doenças. É comum as pessoas tirarem férias para tratar doenças. É comum vir impedir férias, né? Ou o pessoal do DH, né? Do gente de gestão que a gente chama lá, ir lá pedir as férias para tratar alguma doença, para fazer uma cirurgia, né? Eu sou 100% contra, né? Eu acho que doença é uma coisa que tem que ser tratada e existe atestado e INSS para isso. Férias é para te descansar, sair com a família, fazer o que gosta, né? Então eu sempre digo para eles, e quando vai ficar com a tua família, né? O que acontece às vezes é que quem é aposentado não pode ir para o INSS mais de 15 dias. Então, nesses casos, até a gente releva, porque senão ela não vai receber, né? Vai ficar 15 dias de atestado e o resto a pessoa não recebe nada. Mas eu sempre digo, então pega as férias, faz a cirurgia nas tuas férias, a gente não sabe para que tu quer tuas férias, né? E depois tu pega os atestados. Mas a gente já teve, assim, vários casos. Tinha uma senhora, ela era uma pessoa, assim, fora de série, fenomenal. Ela teve câncer de mama, depois teve metástase cerebral, ela já era aposentada e ela não podia ir para o INSS. E o salário que ela se aposentou era muito baixinho, né? Ela não conseguiria viver daquilo. Então, assim, foi dado férias para ela, né? Foi
dados 15 dias, ela voltou a trabalhar, ela trabalhava, na sexta-feira, toda sexta-feira ela pegava um atestado que ela ia fazer as químio, né? Uau, que trabalho. E ela, aquela senhora assim, lutou, ela faleceu ano passado, né? Com metástase cerebral, mas ela é uma guerreira. Então, nesses casos, eu acho que assim, ó, como tu disse antes, Carla, tudo é relevante, tudo pode acontecer, né? Pode ser usado, às vezes, as férias para um tratamento, mas isso não pode ser uma coisa corriqueira, uma coisa assim, ó, eu vou pegar 30 dias de férias para fazer uma cirurgia que eu vou ter que ficar 60 dias fora, 60 dias fora. O que acontece? Tu vai perder igual, vai ter que ir pro INSS. Sim, né? vai adiantar o tempo suficiente. E tu vai poder tirar férias só no outro ano para poder ficar com a tua família, poder passear, poder visitar algum parente, poder ir pra praia, poder relaxar, né? Então, assim, eu acho que sobrecarrega isso, né? Eu já fiquei 3 anos sem tirar férias, já fiquei. Anos passados, fiquei, que não tinha como financeiramente tirar férias. Mas foram 3 anos que, assim, me marcou muito, né? Porque é muito cansativo. Sim. Né? A gente precisa desconectar de vez em quando, né? Queria te ouvir os aspectos psicológicos disso também, Carla, da questão do tratamento de doenças, né? Das férias para tratamento de doença. Eu fico pensando que seja pegar os dias de férias para tratar doenças ou tocar direto muitos anos, né? Isso gera também uma sobrecarga emocional que pode prejudicar também no retorno para o trabalho, pode prejudicar em não estar com as energias recarregadas, não se sentir produzir outras doenças, é verdade. É verdade. Isso é muito comum, né? Tu pedir férias para dar conta de problemas, né? Ou deixar para as férias resolver situações mais complexas ou que levam mais tempo do dia para poder resolver. E bom, às vezes faz parte, não tem como evitar, não tem como fazer durante o horário de trabalho, ou enfim, né? Algum filho doente, internado, tu não vai ganhar, não vai receber, tu tira as férias pra ficar no hospital, ou ficar junto com o filho cuidando dele. Sim, e isso infelizmente usa as férias, senão não descanso. E não tem como, mas também não tem como evitar, né? Porque, bom, é um filho que tá precisando de saúde muito complicado. Então, claro que tu vai abdicar desse período de férias pra poder apoiar, pra estar junto, né? Mas eu fico pensando que gera uma carga, né? Uma sobrecarga emocional de eu preciso do meu tempo pra isso, não vai sobrar tempo pra descansar, ou eu tô preocupada com o filho que tá no hospital, e o que eu vou precisar fazer, ou seja financeiramente, seja de tempo, né? Esses dias eu vi acho que foi no Instagram até, um caso de um senhor, era de outro país, não sei qual país, em que ele tirou os 30 dias de férias porque a filha dele estava doente, só que ela estava com leucemia, fazia químio, e o que aconteceu? Os colegas dele doaram as férias para ele. Cada colega doou 10, 15 dias das suas férias, e ele conseguiu ficar, acho que 90 dias fora do trabalho com as férias dos colegas. Nossa, olha isso. Então, achei assim que é altruísta, né? Exatamente, assim. Desses colegas. É uma história interessante mesmo. E é muito comum, né? A parada de férias, usar as férias para tratar doenças, sejam as suas ou de filhos, de parentes, enfim, é muito comum. E realmente, como vocês falaram, tem vezes que não vai ter o que fazer, é isso e é isso. E aí, segue o baile mais um ano, e ano que vem vamos torcer para que as coisas estejam melhores. Um pouco mais tranquilas. Um pouco mais tranquilas. Gurias, vamos aproveitar então, vamos fazer mais uma parada, e na sequência a gente volta, tem mais itens aqui anotados para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Para você que está nos acompanhando, esta pausa é para o Instituto Coluna em Movimento, Revitaleve Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. E se você que está nos ouvindo pela rádio não pegou essa conversa toda desde o início, ou não vai conseguir ficar aqui com a gente até o final, todo
esse conteúdo está lá no YouTube, Pessoas e Bem-Estar Podcast, e também no Spotify, Rádio A Hora. Confere por lá. Intervalo e já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz da Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Pede, lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor.
ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para mais um bloco da edição de hoje para Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém, Revitaleve Farmácia e Manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você, Instituto Coluna em Movimento, recupere o movimento, recupere sua vida, agende sua consulta, Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece e Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. Nosso tema hoje é as férias e a importância deste momento para a nossa saúde com a Carla Schwarzer, que é psicóloga, e a doutora Cláudia Bálico, que é médica do trabalho. Gurias, se vocês tiverem dados, números, enfim, ou mesmo informações sobre o dia a dia de vocês, que vocês acompanham, sobre estresse e esgotamento. O que vocês acompanham sobre isso no dia a dia de vocês, sobre esse tema, olhando aqui para a nossa situação regional, né? O que vocês podem nos falar sobre isso? Eu já atendi alguns com burnout, né? É a doença do século, eu acho, né? Antes era depressão, acho que agora... Mas o burnout no trabalho, existe algumas distorções do meu ponto de vista, né? Porque, assim, às vezes é estresse, às vezes o burnout mesmo no trabalho é um esgotamento do trabalho. Tem um caso típico, o rapaz ia numa psicóloga e ele foi lá consultar comigo, dizendo que ele ia dormir, acordava às 3 da manhã, preocupado que tinha uma coisa do trabalho, sabia que o chefe dele tinha desligado o celular, ele levantava e ia para o trabalho. Ele ia para a academia com o celular no bolso, pensando, será que se acontecer alguma coisa vão me chamar? Porque o chefe desligava o celular dele, né? Então, assim, ele começou a criar um esgotamento dentro do trabalho dele, que ele foi lá e disse, eu fui na psicóloga, tô com diagnóstico de burnout, tô, assim, esgotado, né? Eu não consigo mais viver, porque, assim, eu passo o tempo inteiro pensando o que pode estar acontecendo. O que a gente fez? A gente chamou o chefe dele e disse, ele precisa desligar o celular às 18 horas, a hora que ele sai. Quem sabe tu deixa o teu ligado, né? Então, eles fizeram uma rotina de semana, que eles tinham umas 3, 4 pessoas. Cada dia, um ficava com o celular, que era um só celular, e eles iam passando aquele celular, e ninguém mais chamava nos outros. E daí passou uma semana, 2, ele disse, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tô conseguindo dormir, tô conseguindo ir pra academia sem nada. Por quê? Porque a gente resolveu o nosso problema. Então, assim, essa questão do burnout no trabalho, porque tem gente assim, eu tô com burnout há 1 ano, 2 anos. Não existe burnout no trabalho de 2 anos, 3 anos. O burnout é uma coisa, assim, aguda. Ele acontece, tu trata o que aconteceu e a pessoa segue adiante ou sai do trabalho, né? Porque às vezes não tem o que fazer, porque a situação é muito doente, tu não consegue mexer naquilo. Então, para mim, o burnout, eu acho que ficou, assim, muito estigmatizado, né? Ele tem que ser bem diagnosticado e tem tratamento rápido. Então, não existe, assim, um burnout que dura muito tempo. Tu chega naquele esgotamento, o esgotamento é tanto que a pessoa não consegue mais trabalhar. Sim. Então, tu faz diagnóstico rápido, né? O que a nossa psicóloga... O que eu vejo muito, assim, de esgotamento em função do trabalho, para identificar isso que tu tá trazendo, né? Não conseguir dormir, não conseguir fazer as tarefas diárias sem ter uma ideia na cabeça atormentando o que tá no trabalho. E daí eu tenho que começar, e daí eu tenho tal tarefa, eu tenho que entregar, eu tenho prazo, eu tenho meta, o chefe isso, o subalterno aquilo, que não tem um descanso mental sobre isso. E muitas vezes esse esgotamento, esse estresse, ele aparece em sintomas fisiológicos, físicos. Crises de angústia no trabalho, ou dirigindo no trânsito. Crise de pânico, né? Crise de pânico, medo de morrer, né? São essas agudezas que eu penso que também indicam
algo que pode estar Sim. se atravessando em função do trabalho, né? Que às vezes eles não têm acesso à parte médica, né? Exato, talvez psicológica. não é toda Exatamente. empresa que tem para fazer esse trabalho que tu fez, porque Exatamente. é importante, né? Porque Imagina. assim, agora começar a NR1, o psicossocial, né? Então isso aí é uma coisa assim que tá todo mundo meio perdido, porque a gente não tá tendo diretrizes, né? Específicas de como vai ser, vai funcionar, né? Mas as empresas estão tudo tentando se organizar em relação a esse NR1, né? Mas tem empresas que são pequenas. Tu não consegue ter um médico do trabalho lá Lá pra dentro, ver, né? lá dentro. São pra ver. empresas Tem 5, terceirizadas. 6, 30 funcionários, tu não tem um médico de trabalho lá. Então, o que acontece? Essas empresas têm a parte do PCMSO, do Programa de Controle Médico, mas é normalmente terceirizado. E o médico só faz os atestados, ele não vê o dia a dia da empresa. Então, assim, eu acho que essa questão da NR1, que é do psicossocial, ela tem todo o potencial para ajudar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem muita empresa que vão fazer o quê? Né? São pequenas, não vão ter, e o funcionário que está sobrecarregado, cansado, acaba, às vezes, pedindo demissão, ou pegando atestado, se afastando, né? Porque ele não está mais conseguindo carregar tudo aquilo que tem trazido. E a internet é uma das coisas que faz com que as pessoas criem ansiedade, que a gente falou antes, né? Cria ansiedade, tudo é para ontem. Tu não pode deixar nada, não, vou deixar isso aqui para fazer amanhã, porque hoje já acabou meu tempo. Não, tem que terminar hoje. Então, assim, é uma sobrecarga e uma cobrança muito grande. Tudo tem que ser para hoje, tudo tem que ser para hoje. Isso anda criando muitas doenças, né? E eu penso também que quando se trata de empresas que não tem esse médico do trabalho dentro para ver esse dia a dia que tu tá nos falando, depende dos funcionários, dos chefes, do pessoal, né, de gestão, identificarem isso. E daí, como que isso se passa numa cultura em que é natural a carga excessiva de trabalho, em que se vive para trabalhar, em que se tem uma questão cultural germânica, italiana, de que se faz pouco e se faz muito e ainda é pouco, né? Então, não, eu costumo dizer assim, que antes da pessoa ser profissional em determinada área, ela é uma pessoa com as próprias ideias, próprias crenças, com questões que vieram da família. Então, é uma infeliz ideia, mas às vezes tem pessoas que pode ser que não enxerguem, né? Não sei se por maldade, mas de que aquilo não fica evidente para identificar, não, tem alguma coisa que não tá legal aqui dentro. É que a pessoa às vezes está dentro do furacão, né? Então diz que tá no olho do furacão. Não, no olho do furacão, tu tá paradinho e tu não acontece nada. Tu tá na borda do furacão, rodando, e tu não consegue enxergar. Quando tu tá no olho do furacão, tu tá vendo aquilo tudo rodar ao redor de ti. Que tá uma loucura. E tu tá todo ocupado com o furacão, né? Com o furacão, para não ser engolido pelo furacão. Agora, quando tu tá na borda do furacão, tu tá cuidando para não ser arremessado. Né? E esse funcionário que chegou pra ti, meu Deus, eu não aguento mais, ele tá nessa borda. E tu, como pessoa de fora da situação, tu logo encontrou uma alternativa. Cada um fica com o celular. Exatamente. Ele encontrou isso, porque ele tava tão ocupado com esse esgotamento exatamente. que não surgiu isso na cabeça dele. Tanto que depois ele foi promovido. Olha só, ele foi promovido. E esse tema é tão importante que houve essa atualização da ANR, né? Que também o Ministério do Trabalho se envolvendo aí e passando a fazer exigências às empresas para que olhem, né? Para que tenham sobre o psicossocial. Né? Então, isso também é algo que chamou a atenção. Chamou a atenção. O que acontece, assim, com essa ANR é que, assim, existe algumas diretrizes em alguns outros países, né? Então, assim, México, ele tem todo o protocolo de como agir dentro das empresas em relação ao psicossocial. Nós não temos. Então, cada empresa está fazendo um jeito diferente, né? Eu creio que daqui a algum tempo a gente vai ter algum consenso de como agir nessas situações. Hoje, eu não sei dizer
qual seria o melhor meio, o melhor método, a melhor metodologia para ser usada para a gente conseguir com que o resultado seja o melhor possível, né? É tudo uma incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho outro tópico para colocar para vocês comentarem, que é o conflito de gerações no trabalho e o quanto isso impacta também a questão psicológica, a convivência, né, o dia a dia, o estresse, né? Eu acho que isso depende muito do ramo da empresa que tá, do ramo do trabalho que tem. Por exemplo, se tu pegar uma empresa que trabalha com TI, eles se lavam trabalhando, né? Eles adoram. Agora, se tu pegar uma empresa que tem que carregar caixa, ninguém quer trabalhar, né? Então, cada um vai se escondendo para não fazer. Então, isso depende muito, eu acho, do ramo, depende... Mas que tá gerando conflito, né? Isso aí... E eu pensei agora até, nós aqui numa região agrícola, também tem o contrário, né? Tanto jovens, eu penso que é difícil, né? Pelo que eu tenho acompanhado, é difícil dos jovens ficarem nas lavouras, ficarem ali na plantação, na criação de animais, mas se tem a entrada de tecnologia, como é que isso fica para os que estão já há décadas trabalhando, né? Nessa entrada da tecnologia, seja em sistema, seja informatização, automatização, né? Verdade. Eu acho que é dos dois lados que se tem esse desafio, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E vocês têm recomendações, estratégias que vocês poderiam deixar assim para nossa audiência? Como pode ser feito ou para fazer prevenção, para prevenir situações de estresse, de esgotamento no trabalho, ou mesmo técnicas para usar as férias para descansar? Assim, que dicas vocês podem nos deixar? Programação. Ai, Programar as férias. Programar as férias. Porque assim, ó, tem coisa mais boa quando a gente vai viajar, os dias anteriores à saída? É verdade. A expectativa, a organização, tu vai te organizar. A organização das férias, eu acho que é a coisa mais importante, é mais importante que as férias, porque a gente acaba se organizando e se empolgando para um objetivo, que é o ir descansar, o ir passear, conhecer gente nova, conhecer coisas novas. Então, essa organização, para mim, a dica maior para férias é organização, né? É que eu amo organização. Eu fico pensando no que eu disse antes, desse momento de relaxar, de encontrar esses recursos, seja jogar carta, seja ir pra praia porque gosta de caminhar na beira da praia, seja ir no meio da natureza porque gosta de fazer trilha, porque gosta de ir na cachoeira. Então, conhecer a si mesmo para saber identificar o que me causa estresse, o que me causa uma sensação boa de tranquilidade, com quem que eu quero passar esses dias que são tão preciosos e importantes de férias. Então, pessoas que se sinta à vontade, que tenha uma relação gostosa, tranquila. Pessoa gosta de, sei lá, ler livro, escutar música, tem um show. Parceria. Gravado não sei aonde, ficou, não encontrei tempo, até agora vou assistir. Ou tem alguns hobbies que eu quero tirar do papel. Eu assisti tal pessoa, fazer um curso de não sei o que, de cerâmica, de bordado, de aula de equitação, não sei. Mas que esse momento das férias seja repleto de coisas positivas, né? Coisas que... parceria daquilo que tu gosta, daquilo que tu quer e daquilo que tu busca. Né? Não dá pra também super viver num mundo ilusório de que tudo vai ser maravilhoso. Não, a gente sabe que não. Pode buscar, mas não quer dizer que seja. Mas o possível de estar dentro desses espaços com essas pessoas, dessas parcerias, né? Para promover essa sensação de bem-estar, né? Ou seja, poder se desconectar. A organização, a programação, ela é importante, se não for para uma viagem que vai se fazer, mas que se tenha uma ideia do que vai se fazer nas férias, que se faça uma programação, né? Que se tenha um objetivo, né? Para aquele momento. Porque senão, se chega às férias e tu não tem nada
nada pensado do que tu vai fazer, as férias chegam, tu vai começar a pensar à toa, vai passar o tempo e tu não vai conseguir pegar aquela energia que tu precisa para retornar depois. Sim, Né? verdade. Porque assim, chegou as férias, tá, vou ficar em casa sem fazer nada, sem pensar. Talvez para algumas pessoas vai ser bom, é o que elas querem. É o que eu né? tava pensando Algumas agora. pessoas, o ideal delas é fazer isso. Fazer, Só não ter quer programação. pensar em nada. E tem gente que super curte, né? Porque penso eu aqui, né? De fazer o almoço, fazer a janta. Exato, que não consegue fazer isso durante a semana porque fica corrido, não tem tanto tempo de intervalo. Se a gente cair nesse outro lado de vou organizar tudo, vou programar, porque daí de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, daí eu visito fulano, daí eu vou não sei aonde. Só não tá no ambiente de trabalho, né? Mas tá produzindo. Planejando demais. É que eu acho que isso depende, que nem Exato, depende de cada um. pessoa. Eu adoro deixar tudo organizadinho. Tem gente que funciona assim e tá tudo certo, desde que possa aproveitar. Tem gente que prefere ter alguns dias off. Se fala. Eu conheço um senhor que assim, ó, ele é de origem alemã, assim, e se sair qualquer coisa fora da regra do que ele programou para as férias, fim de mundo. Fim de mundo e acabou as férias. Pois então, não é nesse sentido. É assim, ó, pensar do que fazer. Vou ficar em casa, vou pra praia. Não necessariamente precisa assim, ó, de manhã às 7 horas eu vou caminhar, às 8 eu vou tomar café, às 10 eu vou no mercado, ao meio-dia eu faço o almoço. Não, né? No sentido assim de se organizar. Ó, vou pra praia, vou ficar em casa, vou organizar, meus filhos ficam trabalhando, eu vou fazer almoço para eles, coisa que eu nunca faço, né? Isso também é um prazer, né? Ficar em casa, poder fazer a comida, poder organizar as coisas, né? Eu cheguei sábado de viagem às 3 da manhã. Daí eu dormi, 7h30 eu me acordei. Peguei, levantei, peguei um saco, aqueles de 100 litros de lixo, e comecei a botar coisa fora. Foi funcionar. Fui funcionar. Fiquei até meio-dia organizando a casa. Né? Faxina da casa nas férias também é uma coisa que vale, né? Vale muito, vale muito. Enchi o sacão de 100 litros de coisas para botar fora. Tem gente que se renovando esse tipo de... Limpando tudinho. Foi o que eu pensei. Olha, ano novo, tudo renovado, vamos limpar a casa também, né? Botar o que não se usa mais, ou dá, ou botar fora. Verdade. Eu penso também que se as férias estão causando tanta angústia, alguma coisa está acontecendo, né? Então, acho que vale muito pensar, refletir sobre isso, o que está se passando, né? Se o momento que deveria ser para descanso gera angústia, gera estresse, alguma coisa não está bem. Então, essa reflexão também é válida para entender se não precisa procurar uma ajuda, né? Uma ajuda profissional. É verdade. Para poder pensar nisso, né? Pensar sobre isso. Carla, para ti, tem técnicas para desconectar? Olha, eu trabalho com a psicanálise e a gente não pensa nesse formato de ter técnicas, né? Com o tratamento, o psicanalista, ele ajuda o paciente, ajuda a pessoa a entender essas situações que geram angústia, ansiedade, que se chama de gatilho, né? Para ser pensado, por que aquilo causa um desconforto? Por que traz uma sensação ruim? De onde será que isso vem? Então, vou refazer nessa história da pessoa para poder entender por que naquela situação, naquele contexto. Entendeu? Isso leva tempo. Porque pensar não é fácil. Ainda mais se uma pessoa que nem esse senhorzinho que é tão rígido, né? Que fim do mundo, acabou as férias. Vou desconstruindo esse conceito. Essa ideia mais rígida. No tratamento vai se pensar em identificar essa angústia, essa ansiedade, para o paciente reconhecer dali um tempo. Olha, aqui eu me senti dessa forma, parecida com aquela outra que a gente pensou naquele outro momento. É dessa forma, mas técnicas, não sei, talvez ali no momento da situação da angústia, isso a gente
pensa que precisa, talvez, de um acompanhamento psiquiátrico, se a coisa tá muito aguda, né? Uma coisa, assim, que essa semana me chamou a atenção, que ainda existe, e que eu acho muito triste isso, é o preconceito com a psicanálise, o preconceito com a terapia, preconceito em buscar ajuda, né, psicológica, quando a vida tá um caos, né? Eu sugeri ontem para uma pessoa procurar, mas de jeito nenhum. Né? Ainda existe. Que tem a ver com a cultura também. Sim, ainda existe. Né? Então, assim, eu já fiz terapia muitas vezes e com diferentes profissionais. E hoje, graças a Deus que eu fiz. Que graças a isso eu consegui ser uma pessoa melhor. Lidar melhor com as situações. Exatamente. Porque tu identifica aquilo que causa angústia, tu já sabe qual que seria a situação que originou, o que tem a ver com a própria história. Exatamente. Então, no futuro, tu vai aprendendo com o tratamento para no futuro aquilo não incomodar. O que, né? Quando tu identifica, tá? Que nem eu sempre digo, eu dou um exemplo assim, também não sei se é bom, né? Tipo assim, eu vejo meu pai, quando eu era criança, caindo de uma escada. Quando eu cresço, toda vez que eu vejo uma escada, eu entro em pânico. Por quê? Porque inconscientemente eu lido com aquela queda dele. O que eu posso fazer no futuro? É quando olhar uma escada, dar uma desviada, para não sofrer por causa da escada, né? Então, esse tipo de terapia, né, ajuda muito, né? Só que assim, tem pessoas, por exemplo, falando de férias, né? Tu entra nas férias, tu não consegue relaxar, né? Não consegue. Vai sair para viajar, que nesse senhor vai sair para viajar, furou o pneu, ele já... Por quê? Porque combinaram de chegar às 10 lá em Capão e não vão conseguir chegar às 10 em Capão porque furou o pneu. Então entra em sofrimento o tempo inteiro. Né? É que evitar a escada não vai evitar o que tu sente quando tu viu o pai cair e como que tu ficou se sentindo com a queda do pai. Isso tá registrado já dentro de ti, né? Pode ser que tu vá te sentir mal com ter que subir uma escada, mas pode ser que esse mesmo sentimento que tu sentiu lá atrás se enganche com alguma outra situação. E daí é o que a gente estuda na psicanálise. Talvez tu não vá processar, vai ficar evitando a escada, tu não vai processar pela palavra o que se passou, o sentimento, mas vai encontrar um outro jeito de ficar aparecendo. Sim. Às vezes tem alguém com uma dor de dente que não cura, aí cura a dor de dente, aí tem uma enxaqueca, aí cura a enxaqueca, aí, sei lá, dá uma ânsia. As tendinite. Vômitos, Tendinite. Vai eu estudei muito isso. De alguma forma. De outra forma, porque daí a pessoa procura médico, tá tudo certo. Faz exame, tá tudo certo. Mas as situações vão acontecendo e vão pulando de um órgão para o outro. Olha só. Porque tem outra coisa por trás, né? Muito interessante. Agora, para que a gente finalize esse bloco, quando se deve buscar ajuda, afinal? Olhando para si mesmo e mesmo olhando para o outro, e às vezes aqui numa situação de férias, né? Férias de trabalho, enfim, a gente acaba convivendo mais com a família e tu observa alguma coisa no familiar. Quando sugerir que se busque ajuda? Eu sempre acho assim, ó, quando começa a interferir no teu dia a dia. Né? Começa assim, ó, eu tenho que sair para ir trabalhar, já começa a se enrolar dentro de casa para chegar atrasado. Né? Já pega uma via, um trajeto maior, um outro trajeto, para chegar mais tarde, depois daqui a pouco eles até me demitem, né? Então, assim, essa questão, assim, quando começa a interferir no teu desempenho, no teu dia a dia, no assim, vou ter que sair de férias, vou ter que viajar, vou ter que ficar dentro do carro, vou ter que ficar até lá, tudo fica ruim. Nesse momento, eu acho que é indispensável procurar ajuda. Sim. Indispensável. Sim, eu vejo que tem vários fatores que dá para identificar quando uma pessoa precisa, seja nessas manifestações psicofisiológicas que a gente chama, que é essas dores incuráveis e que vão atravessando o corpo todo, seja essas armadilhas, né?
uma parte fica mega preocupada porque tem tal e tal tarefa para cumprir, mas outra parte fica encontrando um jeitinho de chegar mais tarde, né? Aí vem culpa, aí vem uma sensação de frustração, né? Se alguém te conta como esse teu funcionário que chegou, eu acordo de madrugada, não consigo mais dormir, a primeira coisa que eu acordo pensando é o meu celular do chefe tá desligado. Vai sobrar pra mim. Né? E abordar esse tema com as outras pessoas é delicado, né? Sim. Depende muito da pessoa, porque tem pessoas que têm escuta ativa e tem pessoas que não têm escuta ativa. Então, assim, tu tem que identificar a pessoa que vai te escutar e tem que identificar a pessoa que não vai. Tem pessoas que não vale a pena falar, porque ela não escuta, ela não processa, não entra. Então, tu falar pra ela começa a arranjar um monte de desculpa. Não tá pronta ainda pro Não tratamento. tá pronta, então tu tem que esperar. Sim. Né? Agora, quando vê que a pessoa abre assim, daí tu, né? Porque ela tá mais... Pode ser diferente momento, né? Diferentes momentos. Sim, porque se ela tá mais aberta, ela tá entendendo em algum nível internamente que alguma coisa não tá legal. Exatamente. Ela tá precisando de ajuda. E eu penso que sim, eu penso que, de novo, culturalmente, gerações talvez mais avançadas vão ter uma ideia sobre isso, mas também tem pessoas novas que vão encarar como uma situação de eu não tô ficando louca. Eu não preciso disso. Como se fosse uma fraqueza, como se fosse uma coisa de um julgamento negativo sobre si mesmo, né? Sim. Não consigo resolver sozinho. Mas a geração de agora, estando mais aberta a olhar para isso, buscar tratamento, vai ajudar as próximas gerações, com certeza, né? Diferente do que foi no passado, vamos dizer, de onde que a gente veio, né? Eu penso que tem... Depende. Depende. Eu fiquei pensando, depende. Depende da criação, né? Depende de qual que é o contexto daquela pessoa, seja jovem, seja uma pessoa com mais idade. Depende o que pensam sobre buscar ajuda. Também, perfeito. Muito bem, vamos fazer então a nossa última pausa do programa de hoje. Na volta a gente encaminha já o nosso bloco final. Para você que está nos acompanhando, este intervalo é para Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beauty Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beauty Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais.
Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta agora para o último bloco da edição de hoje, para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, que é referência na cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço, agende tua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, descubra o turismo do Sesc. Garanta tua hospedagem nos hotéis conveniados, são diversos destinos no estado e em Santa Catarina, além de pacotes turísticos para todo o Brasil. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil, com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. E se você está cansado de perder peso e depois engordar de novo, chama o Instituto Núteus, acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga aí, agenda 3729-8939. Gurias, doutoras, vamos para o último bloco de hoje. Já falamos muito, né, sobre a importância das férias para a nossa saúde, os impactos, o estresse, o burnout, né? E agora eu gostaria que vocês abordassem um pouco sobre as novidades da ciência nas suas respectivas áreas de atuação, inteligência artificial, novos estudos, enfim, o que vocês acompanham dos congressos e do que vocês acompanham aí no dia a dia de vocês. O que a gente tem conversado muito, assim, no nosso círculo, assim, da psicanálise,
O nosso, eu digo, por onde eu circulo, né? Sim. Sobre a inteligência artificial é uma questão muito delicada, porque muitas pessoas têm encarado o ChatGPT e afins como psicoterapia. Perfeito. Como uma verdade. Como uma verdade, como uma coisa individualizada quando não é, e como uma substituição de um tratamento psicológico. A gente pode pensar em várias áreas, né? Um tratamento nutricional, treino de academia, né? Receita para várias Aprendizagem coisas. de línguas. Tudo. Eu tô fazendo uma pós em psiquiatria, em IA para médicos, e lá coloca muito essa questão. Para que serve a IA para nós? A IA serve para nós trazer informações, mas cada profissional vai usar essas informações individualmente para cada um. A IA, o que ela faz? Ela junta todos os dados de uma determinada função. Por exemplo, assim, depressão, tu junta todos os dados que tem sobre depressão, mas ela não é individual. Não tem o lado humano em que tu vai ver uma pessoa, por exemplo, assim, tu pega uma IA, pergunta assim, sobre a dor no braço, tá? Mas tu não sabe se aquele braço, ele tem um osso com osteoporose? Tu não sabe se aquele osso não tá frágil? Tu não sabe se aquele osso não tá, talvez, muito, muito duro, tem muito cálcio, né? Então, assim, como é que tu vai fazer um tratamento com uma base geral para uma pessoa individual, né? Então, assim, nunca se pode usar a IA como um tratamento. Um Nunca diagnóstico pode... diferenciado, não tem Não. como, né? Isso aí é para quê? Para nós, como profissionais, poder tirar, né, as ideias e poder individualizar para cada um a necessidade de Como cada um. auxílio, né? Só que não tem se encarado Não dessa tá. forma, né? Em Tá bem várias complicado. áreas. Tem se visto como essa verdade, como essa fonte de saber sobre mim, que a inteligência artificial vai dizer o que eu preciso fazer, né? E vai me dar uma ajuda como se fosse um ser humano. E isso é muito complicado, é muito perigoso, né? Porque uma pessoa que confidencializa numa inteligência artificial que não vai estar ali escutando ela, não vai contextualizar a vida, não vai ter um estudo necessário para poder estar ali escutando. Assim como as redes sociais, fica muito empobrecido, né? Não é uma ajuda especializada, não é uma escuta atenta para ver as entrelinhas, para ver o que está por trás daquele sofrimento. É uma coisa genérica. O tom de voz. Exato. Ela não diferencia isso aí. Então, jamais pode ser usado ela como uma terapia, como uma consulta médica. O que tem que ser feito? O que eu vi também já, tá? Que assim me deixou meio apreensiva. A pessoa tá em casa, procura no ChatGPT ou qualquer um outro que tem, o Gemini ou qualquer um, e procura algum dado em relação àquilo que ela tá sentindo. Quando ela chega na consulta, ela vem dizer, eu estou com tal doença. Eu sempre digo para as pessoas, nunca chegam consultando dizendo, estou com uma infecção urinária. Se tu me chegar com o diagnóstico, tu vai atrapalhar o meu pensamento. Porque tu vai me direcionar a pensar aquilo que tu tá querendo, não aquilo que realmente é. Eu sempre digo, não quero saber o que tu tá pensando em relação à doença. Eu quero saber o que tu tá pensando em relação ao que tu tá sentindo. sintomas. Exatamente, os teus sintomas, os sinais. Então, a gente junta tudo isso para poder ter um diagnóstico, né? E as pessoas já vêm prontas hoje em Sim, dia. elas já vêm uma vez eu quase... Quero o Dr. Google agora só. Uma vez eu quase briguei com uma senhora que ela disse que estava com infecção urinária. Eu disse, olha, eu não quero saber se tu tá com infecção urinária, isso eu vou saber depois. Primeiro eu tenho que saber o que tu tá sentindo. Preciso avaliar. Daí eu fiz anamnese, perguntei várias coisas, examinei, e daí eu disse, olha, não é infecção urinária pelos sintomas que tu tá tendo. É uma candidíase. Não. E olha a diferença do tratamento. Não, ela disse, Só. é uma infecção urinária, eu tenho certeza que é isso. Daí eu disse, bom, então, né, procura outro médico. Então porque vem aqui para... Tu não vai te não é. Eu responsabilizar desfaço o por exame de urina que tu vai ver que não é infecção urinária, né? Então, essas diferenças, se tu colocar na IA que tu tá com aumento, ardência para urinar,
né? Que tu tá urinando mais vezes por dia, né? Ela vai te dar infecção urinária. Mas pode não ser. Pode não ser. Porque Tu não aí tem a ela. urgência, né? Uhum. Não tem várias coisas que caracterizam. Então a IA não consegue interpretar isso. E a IA não tem essa criatividade que só o ser humano que tem, Sim, né? De poder imaginar exatamente. esses cenários. Bom, mas se ela tá assim, se sentindo assim, e depois ela se sente de tal forma, tu imagina na tua cabeça os possíveis diagnósticos e tu vai eliminando conforme ela Exatamente. vai te contando. Exatamente. É a mesma coisa pensar numa análise, numa terapia, né? Não se tem com uma inteligência artificial possibilidade de um pensamento flexível, de uma escuta atenta. Uma Porque entrelinhas que tu percebe no sentar, no levantar, no se movimentar, no próprio jeito de olhar, na próprio tom de voz. A IA não vai ver nada disso. não vai. Se tu vai ver na hora que fizer a terapia. E tem informação aí, nesses trejeitos. Sim, com certeza, porque alguém que tá na minha frente e conta uma história, eu, com os meus estudos, eu tô treinada a escutar coisa que a pessoa não tá dizendo pra mim. E a IA não vai ver isso, né? De novo, depende a tal da IA, porque eu penso que ela é uma ferramenta importante. Não, importantíssima. Só que a forma como se usa essa IA, que pode ser muito perigosa, eu digo de ter um prejuízo subjetivo, né? De se colocar ali para contar e achar que vai receber uma boa ajuda. Porque tu pode utilizar a IA, eu penso dessa forma, pelo menos, como um auxílio, como um start na tua ideia. Mas tu quem tem que fazer ela acontecer. Não vai ser a IA fazendo texto pra ti, fazendo desenho, fazendo diagnóstico, se tratando, né? Essas coisas mais burocráticas, coisas mais cansativas, coisas que a gente perde muito tempo. Por exemplo, pegar estatísticas de prontuários, né? Tem que usar a IA mesmo. A gente não pode perder tempo calculando em planilha Excel quantos hipertensos tem numa população de 1.500 pessoas. Eu vou ter que separar quem, né, 14 por 9, 13 por 8, e tu vai ter que separar todas as medidas de pressão para poder depois classificar como hipertenso ou não hipertenso, né? Com a IA a gente tira isso. Esse dado eu tiro da IA, eu uso ela para me ajudar. Coisas objetivas. Mas eu não vou usar ela para te dar o tratamento, porque para fazer a análise. Para dar o tratamento da hipertensão, por exemplo. Tu pode usar vários tipos de medicamentos, dependendo das características que tem. E daí a pessoa faz uso de tal medicamento que pode ter interação. Aí se tu delega pra IA fazer um negócio desses, complicadíssimo. Complicado. Então, assim, a IA tá aqui pra gente poder usar ela como auxiliar de informações que a gente não precisa perder tempo para fazer, né? Mas a gente não pode usar ela como um diagnóstico, dizer assim, eu estou com isso, o diagnóstico é esse. Não é essa a função dela, né? Só que assim, eu acho que vai piorar um pouco mais ainda, até depois chegar no equilíbrio, né? Porque agora, como a gente tá com pouco tempo de ter E IA, é muito recente. é muito recente, vai ter que piorar um monte para poder depois dar o equilíbrio. Para poder dar o equilíbrio. Tirando a IA, tem outras novidades que vocês observam que vai aparecer nas áreas de atuação de vocês aí nos próximos anos? Eu é NR1, psicossocial. Sim. A bola da vez na medicina do trabalho. Que também ainda precisa um amadurecimento em cima dela. Muito amadurecimento. Eu vejo que os diagnósticos de autismo, tratamentos de tanto para crianças quanto adultos, né? Tratamentos medicamentosos com crianças talvez muito pequenininhas, né? Que poderia ter uma outra possibilidade, ou de novas telas, né? Seja na infância, na adolescência, seja essa muitas vezes utilizada como preenchimento de vazios, né? Quando a gente falava antes do tédio, né? A dificuldade de se colocar num momento sem interações, sem muito
muitos estímulos, né? E rede social é isso. Então, eu tenho visto dessa forma, assim, que são situações que vão nos demandando no consultório. Uma outra coisa que também anda em discussão em vários países, né? É 4x3 em vez de 5x2. Ou 12x32. É a escala de trabalho, né? Porque assim, se tu for ver 4x3, e as férias? Né? E as férias? Vai continuar os 30 dias? Vão reduzir as férias? Né? Então, assim, eu acho que isso é uma discussão também muito necessária, né? Tem países que, né, que eles já vivem, já trabalham assim menos, né? Eu li um livro sobre, como viver na Dinamarca, ou porque a Dinamarca é o país mais feliz, uma coisa assim. Então, lá eles trabalham menos dias, né? Só que lá eles têm uma outra condição climática, por exemplo. Na época de inverno, não consegue sair na rua. Por quê? Porque é pura neve, né? Então, assim, essa questão do ócio criativo, do que fazer, como ficar mais com a família, eu acredito que a principal característica, assim, para essa discussão é isso, né? É o quanto de tempo tu fica com a tua família, quanto tempo tu fica no trabalho, quanto tempo tu despende para tudo isso. E daí eu fiquei pensando, né? Mas e as férias daí? As férias vai continuar sendo as férias de 30 dias? Sim. Ou será que as férias vão reduzir? Né? Porque tu já vai ganhar mais férias durante o ano distribuído. Sim, né? Certamente vai haver uma reorganização das férias também. Das férias também. É possível. Né? Mas muito interessante. E nós estamos justamente agora vivendo o janeiro, né? Mês de janeiro, que ganhou então aí o título de Janeiro Branco, né? E é voltado às questões mentais, né? Psicológicas, é voltado a lembrar estas condições. Eu queria que vocês ainda pudessem comentar para a gente sobre o Janeiro Branco. Por que a importância de ter um momento como este, né? Para ser lembrado. Janeiro Branco, saúde mental, né? É para chamar a atenção, justamente, né, das pessoas, que o quanto isso está impactando na vida da gente, né? O quanto que isso impactou a vida, né? Há anos e anos e anos, mas o quanto que isso tem que ter um olhar diferente, tem que ter um olhar com mais carinho, um olhar assim, o que podemos fazer para melhorar essa parte, que realmente, assim, eu acho que o ser humano, nos últimos tempos, depois da pandemia, essa parte mental foi muito abalada, as pessoas mudaram muito, muito esses últimos anos. A pandemia fez com que a gente parasse um pouco e visse assim. As perspectivas. Exatamente, ó, tô em casa e agora, né? Mas eu acho que é principalmente em relação a isso, né? Pois eu tenho uma opinião diferente, assim. Eu entendo a importância de ter mês comemorativo ou mês em homenagem, um mês que lembre algum tema importantíssimo da saúde das pessoas. Mas eu fico numa rusga, assim, eu acho que eu posso dizer, de por que precisa ter um mês que se fale sobre, né? Por que tem que se transformar dessa forma para que se fale sobre saúde mental, se fale sobre suicídio, saúde da mulher, saúde do homem, né? Penso que é estratégia encontrada, mas poderia ser visto de outra forma, poderia ser encontrado outras formas de se falar o ano todo, não interessa, né? Não deveria importar, não deveria interessar existir um mês específico para isso. Sim. Mas, claro, que tenha e que seja falado, que seja divulgado, que se faça programa, que se faça campanha, né? Deveria fazer o programa para o ano inteiro. Um mês para fazer um programa para 11. É verdade, uma programação de ano inteiro. Ó, programação, né? Não aqueles 30 dias daquele mês que seja falado. Mas que bom que se tem, que bom que se fala, né? É verdade.
É verdade. Gostei dos pontos de vista de vocês. Foi uma conversa muito boa. Vocês produziram um conteúdo ótimo na manhã deste sábado, para quem está nos acompanhando. Então, eu gostaria de ouvir aí as considerações finais de vocês, para quem está nos acompanhando. Pensando nesse nosso tema que acabou surgindo vários, né? Surgiram muitos. É bom, a gente nota que a conversa foi boa quando a gente consegue ampliar o debate, né? Verdade. E eu primeiro quero agradecer pelo convite. Eu também entendo que foi muito produtivo vir aqui, poder falar sobre descanso, sobre estresse, daí sobre IA, sobre Janeiro Branco, porque a gente também precisa ter esse espaço dentro de uma rádio que divulga, que tem um alcance maior para falar sobre saúde mental, para falar sobre saúde, sobre estresse, sobre temas que são tão cotidianos, em que às vezes, de novo, nessa produtividade, nessa correria do dia a dia, não se tem espaço nem para pensar, nem para sentir. Então, o que eu diria, assim, de considerações seria tentar encontrar esse equilíbrio, né? Tentar encontrar formas de, num momento de estresse, talvez identificar, procurar ajuda, né? Seja talvez uma conversa com pessoas próximas, refletir sobre por que tá lidando com determinada situação, com uma angústia, com um desconforto tão grande, né? E procurar ajuda. Também queria agradecer pelo convite de vir aqui conversar. Foi muito bom mesmo. Vim depois de umas férias, né? Falar sobre férias foi muito bom mesmo. E eu acho que tem que ser discutido, tem que colocar isso em rodas de conversa, né? E ser discutido todas essas questões, né? De trabalho, de repouso, de finais de semana, de férias, de feriado. Esse ano a gente vai ter vários feriadões que a gente pode considerar como umas mini férias, né? Vai ter vários feriados na sexta ou na segunda, né? Então, para ver como é que as pessoas conseguem relaxar nesse final de semana, né? Como é que vai conseguir desligar um pouco daquele estresse que tá durante a semana, diminuir o cortisol, porque o cortisol é inflamatório, né? A gente tem que diminuir ele para diminuir a inflamação do corpo, né? Sempre com uma boa alimentação, atividade física, higiene mental, que eu sempre digo que a gente tem que ter uma higiene mental e o cuidado, né? A religiosidade não, mas a espiritualidade de cada um, né? Porque a espiritualidade faz com que a pessoa reorganize algumas coisas internas, né? Mas isso aí é muito individual de cada um, né? E que a gente tenha um feliz 2026. Exato. Mais relaxado. Mais né? relaxado. Vamos tentar buscar alternativas na medida do possível. E programar as férias. Muitíssimo obrigada em nome do Grupo A Hora, em meu nome, por terem vindo até aqui compartilhar com a gente tanta informação bacana e disponibilizarem aí do tempo de vocês, que eu sei que as agendas também não são fáceis, né? Vocês conseguiram organizar para a gente estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado para todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte, compartilha para que mais pessoas também possam receber estas informações. E lembrando que esse conteúdo e outros relacionados à saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, que está encartado no Jornal A Hora deste final de semana. E uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!